Bom dia a todos, na paz santa do nosso Deus. Estamos aqui para mais uma gravação e a gente vai fazer de forma informal. Eu, pastor Wilton Carlos, junto com o presbítero Crisontino, a gente vai conversar um pouquinho com você sobre o conteúdo da escola do dia de hoje, que tem por tema o novo homem em Jesus Cristo. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos e a gente está aberto aqui a participação de vocês aí. Vocês podem dar sugestões, fazer perguntas, participar de alguma forma. E eu costumo dizer o seguinte: para toda pergunta tem uma resposta, mesmo que a gente diga que a gente não sabe, ou a gente pode dizer assim: te trago depois, porque eu sempre digo que entre nós só tem um que sabe, chama-se Jesus Cristo, que é o primeiro em nossas vidas. Estamos aqui, como você deve perceber no cenário, estamos aqui no púlpito da nossa igreja, somente eu e o presbítero Crisontino. Nós estamos colaborando com a sugestão das autoridades civis para que a gente não promova aglomerações de pessoas, mas a obra de Deus ela não pode parar. De alguma forma ela precisa ser feita, e o ID de Jesus precisa acompanhar também a situação do momento. De alguma forma a gente tentar chegar até você. A gente está promovendo essas lives aí, esses vídeos, para que de alguma forma você, além do seu trabalho em casa, que é o seu culto doméstico, sua meditação, a sua devoção particular e junto à sua família, também de alguma forma você receba algum conteúdo, como sempre nós recebemos vindas do altar. Estamos aqui para adorar o Senhor antes de qualquer coisa, e a gente vai fazer uma oração, porque eu costumo dizer que se você quer um dia abençoado, comece esse dia por Jesus. E a gente vai orar ao Senhor para que tudo transcorra de forma que o homem seja sempre diminuído e o nome do Senhor sempre glorificado entre nós. Compartilhe esse vídeo aí com alguém, converse com alguém sobre o que está acontecendo na nossa igreja. Pode de alguma forma divulgar esse trabalho. Conforme estávamos conversando, eu e o presbítero Crisontino, nós não temos os melhores recursos, não somos os melhores, não somos profissionais do cinema, não temos esses recursos e nem pleiteamos isso não. Confesso a você que o nosso objetivo não é esse não. Mas o mínimo necessário é bom, a gente entende que é importante a gente adquirir. E a gente está numa fase de início, a gente está no aprendizado, e eu quero que você compreenda isso, entenda e nos ajude de alguma forma, que você ore por nós, começar por isso. Ore, clame ao Senhor, para que as coisas transcorram de forma que o nome do Senhor seja glorificado e nós, a igreja do Senhor, seja edificada no Senhor, seja abençoada. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu costumo dizer que quem sabe realmente é Jesus, e nós vamos conversar sobre o assunto. Talvez a gente não consiga, possivelmente não vamos conseguir esgotar tudo quanto exige o tópico, exige o tema, mas a gente vai conversar de uma forma assim, bem informal, descontraída, acerca desses assuntos, e pedimos ao Senhor que acrescente de uma forma grandiosa, gloriosa, de edificação à sua vida, porque o nosso objetivo que não é outro, é adorar o Senhor e abençoar você. Então, vamos fazer uma oração. Nós temos por hábito, como vocês sabem, orarmos sempre de olhos fechados.
Aí alguém fala assim, mas pastor, por que vocês têm esse costume de orar com olhos fechados? Você pode orar de olho aberto, sem problema algum, não existe regra para isso. A gente prefere olhos fechados porque criamos esse bom hábito por conta de você se ligar naquele momento somente com o Senhor. Quando você está conversando com Jesus, você não vai conversar com seu colega, você não vai observar alguém, uma criança que se mexe, um sinal que foi feito, um inseto que passa, nada vai tirar sua atenção. Por esta razão, você sempre vê os evangélicos, seja nós da Assembleia de Deus ou de qualquer outro segmento religioso, você vai ver sempre a gente orando de olhos fechados. Por isso a gente vai fechar o olho nesse momento e vamos pedir ao Senhor. Ore comigo assim. Pai amado e bendito, Deus grandioso, Deus eterno, Deus poderoso, em cuja presença nós nos encontramos aqui hoje, Senhor, neste horário, com o intuito de louvarmos, glorificarmos, exaltarmos a majestade santa do Senhor. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o tema da lição de hoje, e para que transcorra tudo, Senhor, de forma que, de fato, o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas de uma forma bem positiva para o crescimento do reino de Cristo. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco, que a pessoa do Espírito Santo seja o mentor, seja o orientador, tenha toda a primazia entre nós aqui. Aqui importa para nós que nós nos diminuamos, Senhor, e o Senhor cresça cada vez mais em nós, porque o nosso coração clama, Senhor, por algo sobrenatural, e não entendemos que o sobrenatural não acontece de qualquer maneira, principalmente quando nós nos elevamos a nós mesmos. O sobrenatural acontece quando nós nos diminuímos, Senhor, porque quem tem que aparecer é o Senhor. Por isso eu entrego tudo em tuas mãos, até o cafezinho que estamos aqui compartilhando, porque hoje é a última lição do trimestre e nós temos por bom hábito aqui em nossa igreja, Senhor, após a realização da EBD, da Escola Bíblica Dominical, nós nos reunimos ali no refeitório e compartilhamos de um café de comunhão. E o presbítero Crisontino não esqueceu desse detalhe, preparou um cafezinho, como alguns podem observar, de uma forma bem simples, mas a gente quer compartilhar isso entre nós aqui, representando assim a nossa igreja nesse momento de comunhão também. Oramos ao Senhor para que tudo transcorra nesse lugar de forma que as vidas sejam alcançadas. Para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos da ajuda, da capacitação, da orientação do Teu Espírito, que é sempre bem-vindo entre nós e já está presente conosco aqui. Fique à vontade neste lugar, neste momento, nesta casa que é Tua e entre nós que somos Teus. Magnifique o Teu nome de uma forma grandiosa e gloriosa. Assim rogamos agradecidos no nome de Jesus que vive e que reina para sempre. Amém. Nós vamos louvar. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Hoje aqui conosco o pastor Wilton. E hoje apresentando a EBD, o último EBD do primeiro trimestre do ano 2020, o pastor Wilton Carlos, presbítero Crisontino Galhardo. Nós desejamos que todos vocês estejam bem e que a paz de Cristo esteja reinando em seus lares. Amém? Estamos aqui com uma garrafinha de café, uma xícara sobre a mesa, um pratinho de rosquinha. Isso aqui é para a gente não esquecer jamais do hábito que nós temos, como o pastor Wilton falou, de todo final de trimestre nós fazemos aqui o café de comunhão. Inclusive vou até servir o pastor Wilton aqui, que eu servi a mim e não servi a ele, né? E aí os irmãos já devem estar percebendo isso, mas ele toma café sim. Então tá aí, cafezinho quentinho, saindo fumaça, igual chocolate quente. Vamos aqui tomando esse cafezinho em homenagem aos irmãos e vamos aqui discorrendo a respeito da Escola Bíblica Dominical. Antes de qualquer coisa, vamos aqui louvar ao Senhor Jesus com hino e depois já estaremos discorrendo na lição de hoje, que fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. Hino 526 da nossa harpa cristã, que tem por título Grandioso és Tu. Qual o tom que deu aí, pastor Wilton? Senhor meu Deus, tão
Glória a Deus, cante conosco. Senhor meu Deus, 526 da nossa harpa cristã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua proteção. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, que bom é podermos louvar o Senhor. Mais uma vez falando com vocês que estão já ao vivo conosco. A paz do Senhor Jesus, uma ótima manhã para todos nós. E gostaria de pedir você mais uma ajuda ainda. Você que já compartilhou o vídeo na sua página do Facebook, tudo bem, mas se você está aí ao vivo e consegue, vai lá, copia o link da transmissão e vai nos grupos de WhatsApp que você faz parte e
compartilha com esses grupos de WhatsApp para que as pessoas, mesmo aquelas que não têm o Facebook, elas consigam ver o vídeo através do link. Não precisa necessariamente estar entrando no Facebook, mas através do link ela consegue ver o vídeo. Então, compartilhe conosco aí para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas. Como dissemos, hoje estamos aqui para estudar a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. E nós temos aqui o textuário que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. E a verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E a leitura onde nós estaremos baseando os nossos comentários nesta manhã está no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. O último versículo é tido como o texto áureo da Bíblia, né? Que traz uma mensagem maravilhosa, mas diz assim, a partir do primeiro versículo do capítulo 3: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nesta manhã nós possamos, com maior precisão e com bastante sutileza, né? Assim, sintetizar o máximo possível, consigamos passar para você a mensagem que esta lição quer que nós tenhamos para os nossos corações nesta manhã. Nós estaremos aqui contando, né, com a colaboração do pastor Wilton, que com certeza passará para nós uma coisa assim com bastante profundidade, e nós estaremos aqui discorrendo sobre esse assunto, batendo um papo, né, dialogando, para que nós possamos ter uma conclusão mais afinada a respeito do assunto. Então, que nós possamos ter uma ótima aula e que Deus possa de verdade tocar no seu coração. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que já estão online conosco, que estão deixando as suas mensagens e seus comentários. O nosso muito obrigado. Fique à vontade para comentar, para falar do assunto que estamos aqui discorrendo, porque estamos aqui em uma aula e há a participação de todos. Amém? Pastor Hilton, prossegue. Vocês observaram que eu tenho um hábito de consertar o óculos, de enxugar os lábios, e estamos no momento em que a gente precisa se cuidar na parte de prevenção, não é? Porque nós estamos vivendo dias de um contágio terrível, esse vírus chamado Covid-19. E esse tal desse corona, ele está
Está assolando. Comunicado Drogazil aos brasileiros. Nesse momento. E a gente tem que se precaver. A gente entende que a mão de obra não pode parar, porque já tem gente passando fome, já tem gente invadindo mercados por aí afora. O Brasil é um território gigantesco, né? Como vocês sabem. E a gente está vivendo dias difíceis. Está havendo preocupação dos governantes em resolver, em ajudar de alguma forma, mas o ficar em casa é mais necessário. É bom que todos pudessem ficar, mas nós estamos assim, segundo a orientação dos sanitaristas, né, de médicos, que as pessoas acima dos 60, 70 anos em diante, pessoas mais idosas, essas pessoas precisam se cuidar mais, porque esse vírus, ele entre outras coisas que ele faz, uma das coisas que ele ataca com mais veemência é o aparelho respiratório. Então, pessoas mais jovens conseguem vencê-lo mais fácil, mas pessoas de idade têm dificuldade. Então, podemos ver pelas baixas que estamos tendo, não somente no Brasil, como no mundo inteiro, pessoas com idades mais elevadas, né, os mais idosos, ou jovens que tenham algum problema, alguma doença pregressa. Então, essas pessoas vivem com a imunidade baixa, razão porque são assoladas nesse momento. Então, é importante que você se desligue um pouco da televisão, porque a televisão deixa a gente um pouco nervoso, deixa a gente um pouco agitado, preocupado. Daqui a pouco até aqueles que professam a fé em Jesus Cristo vão estar também em desespero. A gente não pode estar desesperado. Eu estou aqui do lado do presbítero Crisontino. Eu sei que eu preciso crer naquela palavra em Salmo 91, que diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eu creio nisso, mas pastor, crentes não ficam doentes? Ficam também. Crentes, claro que adoecem também, é normal, passou a ser normal depois da queda, lá no Éden. Então, essas coisas passaram a vir a toda a humanidade. Então, justos e injustos, quem serve ao Senhor, quem não serve, então são acometidos dessas coisas. Mas, quando você exercita a fé em Jesus Cristo, você se protege. Você se protege, porque o Senhor te guarda. Ele faz valer a sua atitude. Então, mas eu fiquei sabendo que de 2 a 3 semanas o vírus ele não apresenta sintoma. Sim, é uma realidade que a gente ouve por aí. As pessoas podem estar infectadas e estarem normais, sem problema, sem apresentar problema algum. Mas o importante é que você valorize essas técnicas de higienização que estão nos orientando acerca do álcool em gel, ou tem uma coisa baratinha que chama-se vinagre também, que é muito, muito bom. Chegando em casa, você lava as mãos antes de pegar nas coisas, te deixa o calçado da rua do lado de fora. Todas essas coisas a gente vai continuar fazendo, mas eu creio que através das suas orações esse vento vai passar logo e a gente vai estar de volta junto aos irmãos adorando o Senhor aqui nesta casa, como nas demais casas de oração que estão espalhadas em nosso município e em todo o Brasil. Deus há de nos dar essa condição em pouco tempo, eu creio nisso, e importa que você continue crendo e orando, clamando por isso, para que Deus resolva esse problema o mais rápido possível e que nós retomemos os nossos compromissos com a obra do Senhor, estarmos juntos, porque deixar a congregação, diz a Bíblia, que é seguir a maus exemplos. Então, não é bom deixar a congregação. Mas nós, nesse momento, precisamos valorizar os alertas de quem entende, a parte técnica, de quem entende. E a igreja, ela não trabalha contra o Estado, ela trabalha em parceria. Mas as portas da igreja estão abertas, mesmo sem culto. Nós mantemos as portas abertas e sempre tem alguém aqui, um pastor, mais um, mais dois, para orar por você, para te aconselhar, para interceder ao Senhor por você. Então, horário de culto
estiver na rua, é bom que não esteja na rua, mas se quiser passar aqui para receber uma oração, terá alguém para te abençoar em Cristo Jesus, ok? Vamos ao assunto de hoje. Conforme o Presbítero já iniciou aqui, o novo homem em Jesus Cristo. A gente já foi lido aqui, né? Como vocês perceberam, acompanharam a leitura bíblica em classe. Todas as lições nossas são baseadas no texto sagrado. Elas são tiradas de um texto e de um contexto da palavra do Senhor. E vêm os comentários baseados numa interpretação que nós, da nossa linha de interpretação da Assembleia de Deus, do Brasil e do mundo. E a gente segue essa linha. Existem variantes, né, nas interpretações, vários ângulos para se olhar no mesmo ponto, mas nós temos uma linha e, segundo comentaristas, segundo teólogos de diversas áreas, reconhecem a Assembleia de Deus, a linha teológica da Assembleia de Deus, como uma linha muito boa, linha em que você pode se respaldar. Que passa dessas coisas assim são invencionices, porque o ser humano tem facilidade de criar, de inventar, né, de distorcer, de interpretar de acordo com olhando no seu próprio umbigo, e essas coisas acontecem, mas nós temos uma linha e bibliocêntrica é a nossa linha. Você segue qual filósofo, qual teólogo? A gente segue Jesus Cristo. Ok? Sabemos tudo? Não. Quem sabe é Jesus. Sempre repito isso. Quem sabe é Jesus. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você também chega a um ponto razoável da interpretação. Ore por nós aí, para que a gente não venha se discrepar no projeto de nos manter na linha bibliocêntrica. Ok? Bem, quando eu estou envolvido com aulas, assim, seja no seminário, seja na escola bíblica, eu não tenho o hábito de ficar lendo os tópicos, porque nas classes em que nós trabalhamos, cada um tem o seu exemplar, seja revista da escola bíblica ou do livro do seminário. Então tem o seu exemplar. Ele já lê. Eu parto do pressuposto de que todos já tenham lido em casa. Hoje não podemos fazer da mesma forma, porque nem todos que estão nos ouvindo têm um exemplar na mão. E a gente precisa ler alguma coisa para você nos acompanhar. A introdução da lição de hoje, ela começa dizendo assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Nossos comentaristas, eles colocam também a sua maneira de ver, a sua leitura acerca de determinados pontos. E às vezes, nós mesmos seguindo a mesma linha, também às vezes a gente acaba também divergindo em alguma coisa, algum ponto. Porque é como um louvor que você admira. Você analisa a letra do início ao fim. Há louvores que você dá um joinha para o início até o fim daquela melodia. Mas temos que você fala assim: esse ponto aqui eu não concordo. Você concorda com a maioria? E em algum ponto ou outro você acaba dizendo assim: não gostei, isso aqui eu não achei de acordo. Mesma coisa os comentaristas da escola bíblica. E tem alguns pontos que você vai dizer assim: mas eu entendo um pouquinho diferente. Você vai dizer isso. Então, o nosso comentarista ele inicia perguntando assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Aí ele diz que acrescenta que do ponto de vista humano não é possível. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus.
ele está querendo dizer, a Bíblia mesmo narra situações de homens que foram tidos como, não que fossem, mas tidos como perfeitos. Abraão, Jó, Daniel. Mas pastor, como que eles podem alguém dizer deles de que eles se comportaram como perfeitos se eles tropeçavam, se eles eram homens falhos como qualquer outro? Eu concordo com você. E por que eles eram melhores que o apóstolo Paulo? Porque já li em Romanos o apóstolo Paulo expressando que desejava muito fazer algo bom, mas não conseguia fazer, porque o mal estava nele. Era um combate constante entre a carne e o espírito, e ele não conseguiu alcançar o projeto do seu coração, o desejo da sua alma, de viver uma vida perfeita diante do Senhor. E ele termina a sua fala, ele diz que o mal que ele não quer fazer, isto ele faz, e o bem que quer não consegue, porque o mal está nele. O homem cheio do Espírito Santo está com o mal nele. Por que ele está dispersando dessa forma? Depois ele fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? Aí você vai dizer assim que o comentarista começa iniciando que é possível a perfeição nesse lugar, estando aqui. Aí vai dizer, eu não concordo muito com essa colocação, mas o que o comentarista quer dizer é que essa perfeição deve ser desejada, deve ser perseguida por nós. Não podemos nos relaxar, porque conforme Jesus ensinou a Nicodemos, que era um dos mestres da sinagoga, a Bíblia fala que era um dos principais. É como nós tivéssemos hoje um corpo de obreiros, faz parte do ministério, alguém da liderança daquela sinagoga. E nunca menos de 10 pessoas. Uma sinagoga, para ser implantada, não poderia ter menos de 10 pessoas. Era um grupo de 10 a mais pessoas. E ele era um dos principais ali. E pessoas, para serem principais numa sinagoga, tinham que ser pessoas letradas, pessoas cultas, pessoas que conheciam todo o Velho Testamento, que era a Bíblia de então. Eles precisavam dominar aquilo ali, conhecer para passar ao povo, ensinar ao povo. Aí você vai ver que um cara que é mestre tem dúvidas acerca do novo nascimento. Ele tem dúvidas. Procura Jesus de uma forma meio que escondida, né? Ele vai à noite. Alguns pensam assim, ele queria se esconder dos próprios colegas de ministério, né? Para não repararem que ele estava cometendo alguma gafe. Mas ele chega para Jesus, reconhecendo Jesus como mestre. Ele chama de Rabi. Rabi é mestre em hebraico. Ele reconhecia. Ele chama de mestre e depois ele acrescenta: ninguém consegue fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, se Deus não estiver confirmando a chamada, a vocação do ministério, não pode acontecer esses sinais. Ele reconheceu que Jesus era alguém enviado de Deus, alguém que tinha realmente conteúdos divinos. E ele é indagado e pergunta alguma coisa, e Jesus começa a orientá-lo, fala sobre nascer de novo. E ele, um homem maduro, conhecedor, ainda faz uma pergunta infantil, não é? Mas pode um homem velho voltar a nascer, voltar ao ventre da sua mãe e renascer? Então, você vê que homens sábios de todas as épocas tropeçam, homens sábios de todas as ocasiões têm dúvidas em alguns pontos. É normal, o ser humano nunca terá tudo o que deseja nas limitações da vida caída. Pastor Wilton, eu particularmente entendo que a ordem dada lá no início, entre outras coisas, Jesus falou também aos seus discípulos para que fossem perfeitos. Deus falou com Abraão lá atrás, capítulo 17 de Gênesis. Mandou ele ser perfeito.
Sede é um imperativo, verbo ser, uma ordem. Sede tu, seja você, sejamos nós. Sedes vós, sejam vocês. É um modo imperativo, uma ordem. Uma ordem. Então, Abraão recebeu a ordem, os discípulos receberam uma ordem de Jesus e os demais, para que primasse por isso, buscasse isso. Mas, para tirar sua dúvida, segundo a minha visão, a perfeição nós só vamos adquiri-la na plenitude, na essência da palavra, quando nós adentrarmos a glória celestial, que é o que mais ansia nossa alma. Se dará no arrebatamento da igreja ou a recolhida do Senhor em qualquer um de nós, a qualquer um de nós. Não é? Jesus pode interromper a nossa estadia aqui, que a nossa vida é uma passagem, e assim que Ele nos recolhe, ou no arrebatamento que estamos aguardando, e é uma situação iminente, perdão, guarda isso. O arrebatamento da igreja é um evento iminente e eminente também, posso até usar esse termo. E já nós estamos aqui para marcar data, porque não podemos fazer isso, é antibíblico, mas esperamos Jesus para pouco tempo. Para pouco tempo. Pastor Hilton, sim, me permite uma parte? Que quando a gente fala de nascer de novo, quando o senhor está falando aí de perfeição, as pessoas imaginam que quem passa a pertencer a um segmento religioso, como já agora faz parte da denominação tal, eles acham que imediatamente a pessoa já se tornou purificada, santificada e já é um ser perfeito, né? Na verdade é um processo de evolução, né? Continuado, que quando uma pessoa ela entra numa faculdade, vamos supor assim, de direito, não quer dizer que ela já seja um advogado, né? Ela vai passar por um processo de aprimoramento, né, e de conhecimento para que ela possa chegar até o ponto de se formar advogado. E depois que se formou advogado, ela não sabe tudo de direito. Cada causa que ela pega para defender, ela tem que ir aos livros e consultar quais são as estratégias para poder vencer aquela causa, ou pelo menos conseguir ir até o final com os melhores argumentos. Então, a obra de Deus também é a mesma coisa. Quando você se propõe a servir Jesus, você está entrando num processo de aperfeiçoamento. E ele nunca acaba, ele sempre está em desenvolvimento, sempre está em construção, né? Bem lembrado, bem colocado. Não à toa que o apóstolo João falou assim, que hoje nós conhecemos em parte. Paulo fala assim também, e João também diz isso. Hoje vemos como espelho. E esse espelho não é esse espelho atual, moderno, que você consegue ver até uma mancha pequenininha, uma espinha que está no rosto. O espelho, quando foi dito isso, era latão polido, que dá um reflexo. Era o espelho da época, né? Dá um reflexo bom, porém não com a nitidez que o espelho de hoje reflete. Então ele diz, nós conhecemos em parte, mas nós o veremos como ele é. Ou seja, todas as indagações nossas que não temos uma resposta muito clara hoje, vai se aclarar tudo e clarear tudo naquele dia em que a gente se encontrar com o Senhor. Aí é a perfeição. Não à toa, irmãos, que o apóstolo Paulo ensina sobre a redenção do corpo. A redenção do corpo tem a ver com a substituição de toda a corrupção, seja ela no sentido de queda espiritual, como no sentido também de corrosão, deterioração. Então toda a corrupção será substituída por elemento espiritual, sobrenatural, para a vida eterna. E nesse corpo aí você terá a perfeição em todas as áreas que nós tanto desejamos hoje. Ok? Então é isso que ele está dizendo. A perfeição, na verdade, ela deve ser desejada por nós, porque há uma ordem para que busquemos isso. Há uma
busquemos isso. Mas eu não estou conseguindo, pastor. Eu tenho tentado, já estou há alguns anos na igreja, eu tropeço muito. Até no ministério eu já faço parte, mas eu não consigo, eu tenho dificuldades. O que eu faço? Continue desejando e continue buscando aquele que pode, somente Ele. E quando Ele olha para você, Ele vê essa atitude sua de desejar, de buscar, reconhecendo a sua debilidade, a sua incapacidade própria, e buscando nele, Ele olha para você e fala assim: Pai, esta minha serva, este meu servo é justo diante de ti. É o que Jesus fez. Pai, Crisontino, o Wilton, os demais, não te deve mais nada. Eu o justifico, porque eu paguei na cruz. Isso é justificação. Ok? Vamos caminhar. O ponto 1 da lição fala sobre o nascimento do novo homem. Leia, Crisontino. Diz-nos assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. E aí nós vamos ver aqui sobre ser nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Pode comentar. Algo interessante, que muitas pessoas às vezes querem ter para si os méritos de ser um pouco melhor do que o seu semelhante, né? Principalmente aqueles que se dispõem a servir a Deus. E nós já temos essa dificuldade, não é de hoje. E quando Jesus estava caminhando sobre a face da terra, desenvolvendo o seu evangelho, ele sentia também, sofria essa dificuldade na pele, porque alguns daqueles que andavam com ele, eles tinham mais facilidade de acusar o seu semelhante apontando os erros do que, na verdade, querer se justificar em Cristo Jesus, né? Tanto é que chegou ao ponto de dois dos discípulos de Jesus chegarem para ele e dizer assim: olha só, tem como que a gente chegar lá, Jesus falava muito em estar na glória, tem como quando a gente chegar lá na glória, eu sentado do seu lado direito e fulano sentado do lado esquerdo, quer dizer assim, nós somos melhores, já fazemos tantas coisas boas, tem como o Senhor dar para a gente essa moral? E aí Jesus disse para ele assim: meu filho, não é assim, a coisa não é desse jeito, lá no céu é totalmente diferente, nós não vamos viver aquilo que nós estamos vivendo aqui, isso aqui é um ensaio para chegarmos num lugar que há a perfeição, mas no entanto, não existe mérito meu, nem do pastor Wilton, nem de ninguém para dizermos que conseguiremos a salvação através de nossos méritos. Todos os méritos foram conquistados por Jesus e nós estamos apenas desfrutando de um favor, né? E nós olhamos que quando o pastor Wilton fala de justificação, nós entendemos que havia na antiguidade um hábito de as pessoas, quando ficavam endividadas com alguém, esse alguém pegava alguma coisa dela para poder abater a dívida, e às vezes pegava filho, pegava filha, pegava a família toda, pegava outras coisas mais, enfim, pegava tudo que a pessoa tinha de bens para poder quitar a dívida ou parte da dívida. E alguém que fosse mais próximo dessa pessoa, que tivesse condições de lhe tornar livre, ia até esse credor, pagava toda a dívida dessa pessoa e devolvia para ela a liberdade. E aí, esse que fez isso tinha o direito de ter aquela pessoa como escravo seu ou não. Poderia tê-lo ou dizer assim: não, eu não quero que você seja escravo, você está livre, eu paguei sua dívida, fica tranquilo. Isso aconteceu conosco. Jesus Cristo pagou toda a nossa dívida de pecado e nos deu
um reset, dizendo assim: agora vocês estão livres para alcançar a glória em Cristo Jesus, é só seguir o caminho da verdade. Então, não existe em mim, nem em você, e ninguém neste mundo, mérito para que nós possamos dizer assim: não, eu vou alcançar a salvação porque eu sou melhor um pouquinho do que fulano. Não existe, ninguém tem esse mérito. O mérito é de Jesus Cristo. Ele foi quem pagou o preço, Ele foi quem nos resgatou, Ele foi quem de verdade nos libertou do pecado, da escravidão e nos trouxe para a luz divina de Jesus. Esta luz que nos faz caminhar no caminho da verdade, e um dia chegaremos ao ponto de estarmos de verdade perfeito por completo em Cristo Jesus na glória celestial. Amém. A gente analisa, corroborando com a fala do Crisontino, que nós estávamos escravizados pelo pecado. E Jesus nos comprou. É a alforria. A morte de Jesus na cruz paga por nós. Não à toa que se dá o nome sacrifício vicário. Por que é sacrifício vicário? É morte substituta. Ou seja, era para eu e você pagarmos a pena da morte física, bem como morte eterna. Mas Jesus pagou por nós, porque Ele foi sem pecado, assumiu a culpa de toda a humanidade e pagou toda a humanidade. Guarda isso. Mas eu ouvi a linha teológica dizer que pagou pelos eleitos. Isso aí é uma outra aula, um outro momento que se discutir. Não é o nosso ponto. Ele morreu por todos, por toda a humanidade. A mesma coisa, o cafezinho está aqui, ó. Se eu pegar, posso desfrutar dele. Para todos que estão na mesa. Que estão na mesa, no caso agora aqui. Mas se eu não pegar, ele continua ali. A salvação de Cristo para toda a humanidade. Os que pela fé tomaram posse dela passam a ser chamados filhos de Deus, têm os seus pecados perdoados, razão porque o Senhor olha para ele e o vê sem culpa, porque a culpa já foi paga. Ok? Tem uma analogia, um assunto até, segundo os informes verídicos, uma pessoa que, dois amigos, um evangélico, outro não evangélico, e tinham muita liberdade um com o outro. E o não evangélico, ele era viciado em cigarro, fumava toda hora. E ele sempre gostava de zoar o seu colega, seu amigo, que era um beato, esse negócio de igreja, e para que isso? Vocês são escravos de igreja, e não sei o que, e falou, que assim, criava vários adjetivos, né, negativos acerca daqueles que serviam o Senhor. Ele falou assim: olha, eu, pelo contrário, eu faço com alegria, com liberdade, com prazer. Eu posso te provar que você é escravo, eu não. Aí ele foi, para poder confirmar o que estava dizendo, pediu ao seu amigo um cigarro. O evangélico pediu um cigarro a ele. Me dá um cigarro seu. Ele foi, pegou um cigarro. O amigo não espantou, né? O evangélico não fuma, não tem hábito de fumar. E por que ele pediu um cigarro? Aí pediu, aí que o outro terminava o cigarro, se acendia o outro, e ele pegou o cigarro na mão assim, e falou assim: acende aqui para mim. Depois ele foi levando assim, depois falou: não, daqui a pouco eu acendo. E continuaram conversando. Aí daqui a pouco ele pegou o cigarro: acende aqui para mim. Aí ia para acender, depois, não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu acendo. E continuaram conversando. E fez assim por vários minutos, não sei o tempo que ficou. E depois o amigo perguntou, o amigo já tinha fumado vários cigarros nesse período, e perguntou assim: mas por que você não fuma? Para te provar que eu domino a mim mesmo. Eu não sou, você é escravo, você não consegue ficar sem um cigarro. Porque ele disse assim: eu não consigo te olhar querendo acender o cigarro e não acender, eu tenho que acender o meu. Isso aqui é para te provar que você que é escravo, eu não sou. Que pegou o cigarro, não preciso disso.
Então quem é o escravo? Eu ou você? Então fica aqui essa dica, né? Essa fala para todos nós. Nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, João 1:12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. É simples. É a aceitação pela fé da missão de Jesus Cristo. Eu creio e tomo posse para mim. Eu creio e provoco uma mudança de rota na minha vida. Porque às vezes as pessoas até demonstram uma certa crença, mas se mantém no mesmo caminho que estava antes. Não permite esta realidade modificar sua vida. Porque não basta crer, é crer com obras, crer com mudança, crer com aplicação à própria vida. É diferente. Não é só acreditar, eu ouvi dizer e acho que é verdade. Não, eu acho que é verdade e eu quero essa vida para mim. Aí eu mudo, eu fazia tanta coisa ruim, não faço mais, eu era muito mentiroso, não sou mais. Eu tinha prazer em causar prejuízo às pessoas. Não posso fazer mais isso, não faço mais isso me faz mal. Eu quero ver o outro sofrendo, eu preciso ajudá-lo. Eu debochava. Quando eu via uma pessoa sofrendo, eu debochava. Que se lasque para lá. Não. O novo nascimento provoca mudanças radicais. Tal é a perfeição que Deus exorta que nós busquemos. Você tem que ser diferente. Antes, se eu dava o troco, se me provocasse, eu queria agredir. Não posso fazer mais isso. Não posso fazer. Agora é diferente, eu acho diferente, eu intercedo por ele. Ele me persegue, como Jesus falou em Mateus 5, eu tenho que amar. Porque que bem tem eu amar o Crisantino, que é meu amigo? Que bem que eu estou fazendo? Agora, aquele que me deseja o mal, trabalha contra mim, eu ter misericórdia por ele, interceder por ele, clamar ao Senhor para transformar a vida dele, salvar aquela alma, porque tem uma alma ali dentro. Isso é a perfeição que o Senhor exige de nós. É o nascer de novo, o nascer da água e do Espírito. E por falar em nascer da água, nós temos uma representação, que é o batismo em águas. Olha só, diz assim, ó, o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Deus, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está lá em Tito 3. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Pastor, então se eu entrar numa igreja, me filiar a uma determinada denominação e participar do ritual que eles têm lá do batismo nas águas, eu nasci de novo, é isso? Qual seria, Crisantino, uma explicação razoável para quem tem essa indagação? Acho que a questão é o seguinte: nós vivemos em um mundo em que tudo se aplica regras, né? Tudo se aplica regras. Mas também vivemos em um mundo em que muitas pessoas querem viver desregradamente, né? E nós, como servos de Deus, como evangélicos, nós temos uma regra de fé, né? E esta regra ela deve ser aplicada à vida de todos aqueles que quiserem, né, aceitar Jesus como seu Salvador. Mateus capítulo 11, se não me engano, versículo 28 a seguir, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, tem um jugo para você tomar sobre si.
E uma das ordenanças de Jesus Cristo é o batismo nas águas, certo? Isso não é invencionismo das religiões ou das denominações, é uma doutrina bíblica, certo? Mas algumas pessoas podem pensar assim, mas e se a pessoa não tiver tempo de se batizar? Será que ela consegue ser salva? Que na verdade é o seguinte, a palavra de Deus também diz assim, tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Existe uma concordância da parte de Deus com aquilo que é feito e aplicado pela igreja, a igreja de Cristo, sobre a face da terra. Porque não existe você dar procuração para uma pessoa te representar e depois tudo aquilo que a pessoa for fazer em seu nome, você desautorizar ela, né? Então você tem que dar a procuração e estar sempre acompanhando. É lógico que pode haver algumas atitudes erradas e você vai reprovar, mas aquelas que forem certas você estará sempre aprovando. Então, o batismo em águas é uma determinação bíblica, é uma doutrina bíblica, e Deus determinou isso para que as igrejas viessem a fazer. Então as pessoas que fizerem parte de uma igreja, ou que quiserem fazer parte de uma igreja, de uma denominação na verdade, ela precisa de coração aceitar as regras que ali existem. Porque se for para você estar em um lugar e não querer cumprir com as regras que aquele lugar tem, você não está querendo fazer parte daquele corpo, daquele segmento, você está querendo apenas cumprir a sua vontade, o seu desejo. E quero dizer para você o seguinte, todas as religiões, todas as instituições que estão sobre a face da terra, todas elas têm regras. Se você for participar do espiritismo, você também vai ter que cumprir algumas regras. Se você for participar do candomblé, você vai ter que cumprir algumas regras. E por que na igreja evangélica você vai querer ser livre para fazer o que você quiser? Então nós temos também que viver embaixo de regras. Não somos escravos, somos livres, mas entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé. E através da Bíblia nós cumprimos esses requisitos, porque ela determina que sejam feitos, né? É interessante. Agora uma pergunta que não quer calar. Tá, vocês me orientaram sobre a fé em Jesus Cristo. Aí eu digo, eu quero para mim, eu aceito, creio. Aí quando eu entro na água, no batismo, ali eu estou lavando os meus pecados, é assim que funciona. Então alguém pode ter essa dúvida, né, presidente? Uhum. Quando eu entro na piscina ou numa água corrente, o pastor me descendo as águas, assim, nesse ponto aí, e realmente meus pecados são lavados. A água, meu querido, é uma representação, ela não tem poder de lavar pecado de ninguém. O batismo, como o Crisantino explicou, é uma ordenança. Nós temos duas ordenanças básicas na Bíblia, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. O batismo, ele é uma representação material, física, humana, de o adentramento de uma pessoa à fé cristã. O batismo é o ingresso que a pessoa se utiliza como instrumento, como passaporte, para entrar numa igreja local, seja ela Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista e outras aí. Então ele entra pelo batismo. O batismo é a porta de ingresso à igreja local. A igreja local, ela é regida por uma Constituição e pelas regras próprias. Nós temos um regimento interno que compõe normas, regras, conforme o que a gente estava aqui dizendo. Então é o estatuto da nossa igreja, a nossa regra de fé e de prática. Fé e prática. Nós nos pautamos pela palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor. E, entre outras coisas, também damos satisfação ao Estado. Como eu falei, a igreja não trabalha contra o Estado. Por isso, quando a pessoa quer abrir um ministério próprio, uma igreja, ele tem que ter um CNPJ, tem que ter uma autorização do Estado. Perdão. E mostrar para o Estado que ele não é um concorrente do Estado, não é um provocador de reações contra o Estado, nada disso. Ele é um auxiliar. Enquanto os hospitais estão tratando vidas físicas, nós, a igreja, tratamos de vidas também físicas, que nós oramos em nome de Jesus Cristo, as pessoas são curadas, entre outras coisas, bem como tratamos também de vidas espirituais, que nós somos corpo, alma
e espírito. 3 partes em nós. Então, a igreja, a razão porque ela não pode nem ficar fechada. A gente entende que a gente precisa dar cobertura aos carentes, que entende que no momento do culto não tem a quem recorrer, está em desespero. Quantas pessoas deixaram de se suicidar por causa da igreja? Porque alguém orou, alguém impetrou a bênção de Deus sobre ela. Quantas pessoas que estavam com o casamento destruído e foram refeitos pelo poder do nome de Jesus Cristo pregado na igreja. Então a igreja local tem o seu valor, entre tantas outras coisas. E o ingresso público, a demonstração pública de que aquela pessoa é um novo cooperador, um novo membro daquela instituição, é através do batismo. Mas a água em si é só uma representação, ela não lava pecado de ninguém, ok? Ah, mas pastor, e qual a melhor forma de se batizar? Eu ouço e vejo tantas situações diferentes acerca de batismo. É aspersão, é imersão, é em batistério, numa piscina, ou água corrente no rio. Não é o momento agora, que isso aí seria uma outra palestra, um outro estudo, não é, Constantino? Sim. Mas, para te ajudar, o batismo por aspersão, por exemplo, ele foi um batismo alternativo que surgiu no século IV, quando o imperador Constantino, em parceria com a igreja romana na época, que ele também se converteu ao romanismo, ele estabeleceu a igreja como instituição do Estado. E nessa ocasião, junto às regras, num pacote de regras que foram apresentados aos novatos, e uma das coisas importantes para fortalecer o Estado, arrecadar bastante recursos financeiros, foi que a pessoa teria que se filiar à igreja. E se não fosse, era considerado pagão e perderia os bens materiais. O Estado passaria a tomar posse. Então, para ter direitos, e os deveres eram esses entre outros, mas para ter algum direito no Estado, pelo Estado, ele teria que se filiar, crendo em Jesus, ou não crendo, teria que se filiar à igreja. Então, as pessoas eram meio que obrigadas a aceitar a fé, entre aspas. E com isso, pessoas distantes de água, longe, pessoas doentes em hospitais que não podiam se molhar, aí criou-se o batismo alternativo, que é o batismo por aspersão. Mais tarde, a Igreja Romana estabeleceu como batismo oficial. Agora, para mim, acrescenta e diminui isso aí, para mim é importante que batize. Agora, o bíblico mesmo é imersão, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra para batismo no grego é imersão. Então não é salpicar, não é aspergir, é imergir. Então esse é o mais próximo daquilo que lavar por completo, mergulhar por completo. Mas não estamos aqui para impetrar no coração de ninguém, na mente de ninguém, esta ou aquela regra. Não é esse o nosso objetivo aqui hoje, não. É só para dar uma luz, para clarear um pouquinho, porque como surgiu isso? Agora, os batizados antes dessa época, todos eram feitos por imersão, ok? Nascidos do Espírito Santo. Leia aqui, Santiago. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João 3,8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, né? Nós temos ali a participação do Wallace Alves, que ele deixou assim a seguinte descrição: não adianta só aceitar a Jesus Cristo, também não adianta só se batizar. Não é tudo. Precisamos buscar a perfeição e a santificação. Foi o que nós falamos aqui no início, né? É um processo
de evolução. Ele contribuiu bastante aí, esse comentário fica ali registrado no vídeo e as pessoas vão entendendo. Você que tiver uma explicação ainda mais lógica que possa contribuir com a nossa aula nesta manhã, deixe aí nos comentários, porque vai ser de muita valia. E com certeza, Wallace, você já contribuiu bastante com a nossa aula nesta manhã, né? Então, está aqui o nascido do Espírito Santo, né? Ou seja, já é algo que transcende o nosso entendimento. Não é para ser totalmente explicado. Nós compreendemos através da fé que temos em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender que o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. E esses três precisam de verdade serem alimentados para se manterem sadios. E o alimento bom traz saúde, o alimento ruim traz doença, né? Então, quando nós alimentamos o nosso corpo com um alimento sadio, o nosso corpo físico, nós temos uma saúde melhor. Quando nós nos alimentamos mal, o nosso corpo também sofre e padece por causa da má alimentação, por causa da deficiência de vitaminas. E quando nós partimos para a parte espiritual, alma e espírito, nós também precisamos entender que há algo que nos alimenta nesse sentido. E aonde está esse alimento? Está na palavra de Deus, está na busca pela presença de Deus, está na fé que é posta dentro de nós através de Jesus Cristo, para que nós possamos acreditar que existe uma necessidade a ser suprida também na nossa alma e no nosso espírito. Glória a Deus. Então, quem promove uma transformação radical no ser humano é somente o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E ele se utiliza desse instrumento aqui. Sim, a palavra. Não é? É pela palavra. Por isso que é a lavagem da água pela palavra. Lavagem da água pela palavra. Então, esse é um instrumento. Então, a água em si, H2O, ela não lava o pecado, mas o Espírito Santo promove essa lavagem. Aquilo, por esse instrumento chamado Palavra do Senhor. A justificação do homem, ou a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, conforme já temos até discorrido aqui. Num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Ponto 1. A inutilidade da justiça humana. Há pessoas que entendem, orientados até por alguns segmentos religiosos, quanto mais ações de justiça você praticar, mais justificado em Deus você será. Olha, se a gente analisar, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, que é pela fé que somos justificados, não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, as pessoas se gloriariam. Então, para que ninguém se glorie, é pela fé. É o Espírito que faz através da fé. A fé é o veículo. A fé. As obras, nós somos orientados na nossa igreja, e a gente orienta os irmãos, que o apóstolo Tiago, por exemplo, o escritor, Tiago, no caso Tiago, não chama de apóstolo, mas foi o irmão de Jesus, o escritor da epístola. Não foi o Tiago, pescador, apóstolo, mas Tiago, irmão, que se converteu depois da ressurreição. Olha que interessante. Reconheceu a Jesus como Senhor, homem divino, depois que ressuscitou, e até então era só o irmão mais velho. Mas nós o consideramos como apóstolo também. E ele diz que a fé sem obra, ela é morta. Como a obra também sem fé, também não vale nada. Então ele é muito claro, não é? Ele é muito claro. Então o que nós ensinamos, orientamos os nossos irmãos em nossa igreja? E as nossas igrejas Assembleia de Deus do Brasil inteiro, como até no exterior. Nós temos essa linha de raciocínio, baseado no texto e contexto da palavra do Senhor.
Nós não praticamos obras para sermos salvos. Nós praticamos obras porque somos salvos. Simples. Porque não tem como desvincular uma boa ação de quem serve, quem ama o Senhor e quem ama o próximo. Porque todos os mandamentos lá do Velho Testamento, de Êxodo 20, Jesus resumiu lá: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, ele fala assim: Jesus falou, lá atrás eram 10. Jesus resumiu: vertical e horizontal, amar a Deus e amar ao próximo. Então, o centro do conceito bíblico de evangelho, de produção, de perdão, justificação, santificação, salvação, chama-se amor. Por isso a palavra-chave da Bíblia, que é Jesus Cristo, o centro de toda a Bíblia, de cada texto, cada livro é Jesus Cristo, baseado no amor incondicional. Então Jesus é a maior representação, a maior demonstração do amor divino. Então o centro da Bíblia é o amor. A razão por que a gente vive aqui é pelo amor e para o amor. Então se eu amo a Deus, eu não posso fazer descaso com o meu irmão. Pelo contrário, eu tenho que amar o meu irmão e zelar por ele, fazer o que for possível, necessário para o bem-estar dele. Senão a minha fé é mentirosa. Eu não consigo estabelecer uma fé verdadeira, não sendo verdadeira, não amando o meu próximo que está comigo. E o Senhor nos corrige. Como que eu posso dizer que amo a Deus, que não vejo com meus olhos naturais, se o meu irmão que está junto de mim eu não consigo amar? Então, fica aí a dica. Nós praticamos obras porque temos recebido a salvação em Jesus Cristo. Ok? Uma coisa interessante, pastor Hilton, que a obra praticada por um servo de Deus, ela não é intencional para ter alguma coisa em troca. Sim. Ela é natural, Voluntário. voluntária. Porque muitas pessoas fazem boas obras esperando receber alguma coisa em troca, né? Mas aquele que serve a Deus tem por obrigação praticar boas obras e praticar essas boas obras sem intenção de receber algo em troca. É simplesmente pelo hábito da fé, pelo costume da fé, pela atitude da fé em Cristo Jesus, é que você pratica boas obras, né? Porque o que mais fez boas obras sobre a face da terra, ele acabou sendo crucificado pelos nossos pecados. Então, ele não esperava de maneira nenhuma receber algo em troca. E nós vemos que não é por mérito, porque se fosse pesar na balança de repente a quantidade de obras más que Paulo praticou e a quantidade de obras boas, talvez ele viveu mais tempo praticando mal do que praticando bem, mas Deus não levou em conta isso. Ele simplesmente trouxe a salvação para a vida de Paulo e aproveitou ele na obra, como nós sabemos que foi aproveitado, né? É simultâneo, né? Quando você recebe Jesus no seu coração, você é meio que automático. Você passa a ser benevolente, bondoso, caridoso, amável, afável, prestativo, misericordioso, benevolente. São tantos adjetivos de coisas boas que vêm no bojo da salvação, do perdão em Jesus Cristo. É automático, você passa, quando você descartava aquela pessoa, você não consegue descartar mais, você agora se preocupa com ela, que é o bem-estar dela. Ok? Bem colocado pelo Crisantino. Ponto 2 aqui, do segundo tópico, diz assim: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6,11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Lá em Hebreus 10:17 fala assim: não me lembro mais dos teus pecados. Não é que Deus sofre amnésia quando o crente se converte, não. Não é isso, não. Ele quer dizer que aquela culpabilidade imposta ao pecador antes da salvação, antes do reconhecimento de ser perdoado, não vai mais incomodar o Senhor, porque o pecado abomina, Deus abomina o pecado, aborrece o Senhor. Mas ele não vai mais olhar para aquela pessoa
não vai ver o pecado nela, vai ver o sangue de Jesus Cristo purificando aquela pessoa, impetrado naquela pessoa, um novo ser. Por isso que é nascer de novo. Deus vê na pessoa cheia de mazela um novo ser transformado. E essa doutrina da justificação é resumida aquilo que nós estávamos falando no início. É uma culpa, uma dívida que alguém pagou por outro. Eu devo um valor a determinada pessoa, não tenho como pagar. O Crisantino chega e fala assim, ó, eu quero pagar a conta dele. Quanto foi? X. Então aquele não te deve mais nada. Eu estou pagando. Essa era a culpa, a dívida que nós tínhamos para com Deus, e Jesus pagou na cruz do Calvário. O nosso destino, por conta da vida anterior, era para o sofrimento eterno. Há vários nomes. Inferno é o mais conhecido. É inferno aqui mesmo, então são outra história, outra conversa. Mas não é aqui mesmo não. Há um lugar preparado para o diabo, os anjos dele e todos aqueles que negarem o nome de Jesus Cristo. Guarda isso, ok? Então, essa justificação nada mais é que isso. Para resumir, é isso. Alguém paga a conta de outro. Jesus pagou a conta da humanidade, apresentou a pessoa diante do Pai como justificado, como isento daquela dívida. Ok? Ponto 3. Leia aí, Cristiano. O novo homem é justo. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que, na cruz, creu no sacrifício de Jesus. Coisa interessante. Nós, como seres humanos, temos a dificuldade de entender a mudança de comportamento de uma pessoa, ou seja, a conversão. Mas Deus, que Ele não vê somente os lábios se mexendo, que Ele não vê somente a face talvez se alegrando, mas Ele vê além disso, Ele vê dentro do coração, Ele vê na alma, Ele vê no espírito. Ele conhece quando alguém está tendo uma atitude correta, e com isso Ele consegue aceitar o ser humano como também o ser humano aceita Ele, e consegue fazer com que esta pessoa seja de verdade uma pessoa melhor. Mas se nós olharmos para muitas pessoas que de repente entenderam essa parte pela metade, elas acreditam que entrando para uma igreja já é o suficiente e elas não precisam ter dali para frente novas atitudes. A única atitude que ela precisa é simplesmente fazer parte de uma igreja. Não. Fazer parte da igreja é o princípio de novas atitudes que você deve de ter. E dali para frente há um processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento nas suas atitudes, nas suas práticas. Não quer dizer que uma vez que você aceitou Jesus, tudo que havia para trás foi eliminado e não se lembra mais dos seus pecados. Mas isso quer dizer que da agora para frente você precisa ter novas atitudes. Ele sempre dizia para as pessoas, quando ele tinha a oportunidade de falar com a pessoa, curar ela, salvar ela, transformar a vida dela, dizia assim: vá e não peques mais. Mas como que pode eu não pecar mais porque estou vivendo numa natureza pecaminosa? Existe uma atitude de esforço que pode ser desenvolvida dentro de nós. Por mais que nós queiramos fazer o bem, o mal sempre estará ao nosso redor e talvez até dentro de nós. Mas nós precisamos entender o seguinte: às vezes que nós praticarmos o mal, não é porque nós temos o hábito disso e queremos isso. À medida que nós aceitamos Jesus, o nosso querer, o nosso ato é de sempre praticar o bem. Mas como estamos ainda em uma natureza pecaminosa, podemos até praticar o pecado. Mas o Filho de Deus, Ele tem o poder de nos perdoar todas as vezes que quisermos o perdão. Porque não é só você achar que cometeu o pecado e já vai ser perdoado. Existe também uma atitude da nossa parte de buscar o perdão. Então o que eu quero dizer para você nesta manhã é o seguinte: Deus não se lembra do nosso passado. À medida que nós aceitamos a Ele, Ele quer de verdade que nós sejamos transformados. Mas dali para frente, além dele esquecer do nosso passado, Ele quer que nós escrevamos uma nova história. E quer que nós tenhamos novas atitudes, atitudes boas, para que nós possamos formatar o currículo anterior e começarmos a construir um currículo novo, algo que de verdade vai fazer diferença na sociedade em que vivemos. Amém.
A parte 3 da lição fala da santificação do novo homem. É óbvio que a gente não consegue aqui, em poucas palavras, esgotar tudo que a Bíblia fala sobre cada ponto que a gente está aqui discorrendo. Não dá, a gente está fazendo um resumo de cada coisa para facilitar o entendimento. E é claro que a gente fala com pessoas que acompanham evangélicas, servas do Senhor, membros de nossa igreja que estão nos assistindo, bem como pessoas de diversas outras religiões e até pessoas que não têm compromisso com a igreja nenhum, local nenhuma, e não conhecem o conteúdo da palavra. A gente sabe disso. Nosso objetivo também é alcançar essas pessoas. Para isso a gente está aqui. Agora, não dá para aprofundar muito cada ponto, cada tópico desse, senão seria o dia inteiro de conversa aqui e também não daria. Então a gente tem um horário e a gente não quer também cansar você que está parando os seus afazeres para nos acompanhar aí, ok? A gente está mais ou menos de acordo com o nosso horário de escola bíblica, não é, Crisantino? Sim. Para poder... os membros da nossa igreja já estão habituados a esse horário aqui na casa do Senhor. Então a gente está aproveitando esse momento, esse período que a gente já tem por hábito, ok? Agora a parte 3 fala sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a regeneração é um ato instantâneo. Declarado justo, renasceu. Através da fé, perdão foi realizado, então a pessoa renasceu, é outra pessoa, outro ser. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Aí você veja que a perfeição ela é gradativa, é uma busca constante e a gente vai a cada dia melhorando a nossa condição até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Esse varão perfeito é Jesus Cristo, ok? A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Vou ler todo o texto, para a gente conversa melhor. O ponto 2, o item 2 aqui diz assim: a santificação como processo. Primeiro como posicionamento, agora como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Tem alguns textos bíblicos aqui, Provérbios 4, 18, Efésios 4, 13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 17, 1, Mateus 5, 48, 1 Pedro 1, 16. E o tópico 3 diz assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Ponto. Afirmação. É impossível no homem o processo de santificação. Em Hebreus 12, 14. Ele tem que buscar isso aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Olha que legal. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo nos exorta a que nós imitemos a ele, pois ele imitava a Cristo. Então, você imitando a Paulo, como ele fazia, você vai estar imitando a Cristo. Logo, devemos ver a santificação como uma vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4, 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e a impureza. João 1, 7. João fala que você não deve, nos chama de filhinhos, né? De forma carinhosa.
ele nos orienta que nós não viemos tropeçar, não viemos pecar, dar lugar à carne. Mas se porventura você, por um descuido, por uma fragilidade, por uma fraqueza qualquer, tropeçar, ele nos garante que nós temos um advogado. Veja que ele não fala que nós temos um procurador, tem um Ministério Público. O Ministério Público, muitas vezes, no direito, tem um advogado no tribunal, né? Advogado de defesa e o de acusação. Então, ele garante que nós temos um de defesa. Se você não deve tropeçar, faça de tudo para não tropeçar. Mas se porventura tropeçar, porque nós somos humanos, somos falhos, somos sujeitos. Se você tropeçou, a vida não acabou, não quero mais, não posso mais voltar na igreja, não posso mais ver os filhos, que eu estou com vergonha porque eu cometi torpeza. Faça isso nunca. Se você tropeçou, aí você deve buscar o Senhor e nos buscar para te ajudar de alguma forma. A gente vai te abraçar, a gente vai te orientar para orar por você. Nós não estamos preocupados aqui de acusar, de apontar o dedo, porque você foi incapaz de cumprir a meta, cumprir as obrigações de ordem espiritual, e a gente vai te açoitar. Não, pode ficar despreocupado. Nosso objetivo é te abraçar, te orientar e orar com você, chorar com você, para que você retome a sua vida. Por isso que João fala, olha, se você tropeçar, você tem um advogado que te advoga as suas causas. Ok? Quer falar alguma coisa sobre isso? Uma coisa interessante que durante a palavra do pastor Hilton que eu pude perceber, e acredito que seja algo de Deus para nossas vidas, é que todo o processo relacionado à natureza, aquilo que diz respeito ao homem, ele é degradativo, ou seja, ele começa novo e vai envelhecendo, né? O homem nasceu, ele já está, à medida que ele nasceu, ele já está envelhecendo, né? Aí passa pela idade jovem e tal, até chegar ao término da sua vida. Um carro, quando ele sai da fábrica, a partir do momento que ele saiu da fábrica, ele já está fadado ao envelhecimento, né? E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e começamos a viver o processo de santificação, é o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais novo nós vamos ficando. Quanto mais o tempo passa, mais regenerado nós vamos ficando. Quanto mais o tempo passa, mais virtude nós vamos tendo, até chegar ao estado de perfeição, ou seja, a plenitude nos braços de Cristo. Que coisa interessante. Mesmo, é tudo o contrário. Com as rugas aumentando, né? As rugas aumentando, já com 70, 80 anos, alguém olha assim e fala, isso ali está um homem velho. Na natureza humana. Mas na natureza divina está um homem cada dia mais novo para chegar aos braços do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quanto à ideia de santificação, meus queridos, por isso que eu li os 3 tópicos simultâneos, para nós oferecemos para você uma noçãozinha acerca dessa ideia de santificação. Você vai falar assim, mas eu não entendo na santificação como posicionamento. Então ele torna-se santo, depois como processo, ele é santo, mas ele precisa se santificar, e que a santificação é o projeto de Deus, é a vontade de Deus para o comum homem. Amados, a palavra santo, a princípio, fala de uma separação. O cara está no meio a sujeira, está no meio de uma sujeira, de repente ele toma um banho, fica limpinho. Essa é a ideia, é a promoção vívida do Evangelho no ser. Corrompido, sujinho lá pela lama do pecado, e ele, nova criatura, ele é santificado, ele é higienizado pelo Senhor. Então, e ele agora passa a estar no meio, sem fazer parte do meio. Por isso que a palavra igreja significa, a palavra igreja vem do grego eklésia, que ela dá a ideia de uma separação. Você está no meio, mas não faz parte do meio. Convocados ou chamados para fora. Você está dentro, mas não faz parte daquele grupo de pessoas
levianas, pessoas que matam, que se prostituem, pessoas que fazem o mal, que planejam mal, que dão prejuízos aos outros, que detestam os outros, que arranjam briga, confusão, e uma série de outras situações, uma série de outras. Então você não faz parte daquele meio, você está no meio, convivendo com essas pessoas, mas você não pratica as mesmas coisas, você é diferente. Isso é convocado para sair, convocado para fora. Você está no meio, mas não faz parte do meio. É a ideia de igreja, que vem do original eclésia, que é chamado para fora. Então, quando você é convocado, você é higienizado pelo Espírito Santo. Aí você torna-se santo, porque você foi separado. Então, a primeira ideia de santificação, que eles não tinham, é a separação. Mas, pastor, eu tenho uma dúvida. Por que tantos santos nominados em outras instituições por aí? Por que tantos nomes, pessoas que vão até para o altar, pessoas que cria-se uma representação daquela pessoa e põe no altar, e muitas outras pessoas até invocam a sua benevolência? Eu te digo que adianto, isso é um equívoco de interpretação, porque veja bem, nós temos tido experiências, pastor Sérgio, pastor presidente dessa igreja, os demais pastores, demais obreiros, presbíteros, homens de Deus que trabalham conosco aqui, temos tido várias experiências do sobrenatural de Deus. Eu sei que basta para esses casos que você está pensando aí, basta um milagre, uma cura comprovada pela medicina para a pessoa tornar-se santo. Não é assim? Se fôssemos olhar para as igrejas, as nossas igrejas, por exemplo, nós teríamos que fazer, não haveriam altares que coubessem as representações de tantas pessoas que Deus tem se utilizado ao longo da história da igreja para abençoar vidas, para curar enfermidades. Aqui na nossa igreja nós temos visto muitos sinais de Deus, em muitos casos comprovados pelo médico, mas nós não somos santos para ser postos no altar e alguém reivindicar de nós alguma coisa, não. Quem faz é Jesus. Quando João estava na ilha de Pátimo recebendo todas aquelas revelações da vida futura, do porvir, que nós chamamos de Apocalipse, em que o anjo, ele curvou-se diante daquele anjo. O resultado da sua busca. E o anjo o reprovou. Não faça isso, meu irmão. Eu sou conservo teu. Eu sirvo ao mesmo Deus que você serve. Eu sou um anjo, estou num patamar diferenciado do seu hoje. Mas eu sou tão servo, esse conservo significa, eu sou tão servo de Deus quanto você é. Então, não se curve a mim, não clame nada por mim, não adore a mim, somente a Ele. Fica aqui a dica, ok? Fica aqui a dica. Então, sagrado, santo no sentido de sagrado, sagrado só tem um, que é Deus. E a palavra só diz o seguinte, que essa santidade divina faz parte da glória do Senhor. E o Senhor expressa em sua palavra que Ele não divide o quê? A sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se eu tomar para mim uma graça alcançada da parte de Deus, tomar para mim como que eu resolvi e desejar, inclusive, que eu esteja no altar para ser venerado, perdi. Estou completamente fora do contexto, fora das diretrizes da palavra. Então não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho é reconhecer tudo para Ele, por Ele e dele. Somente. Então, sagrado só tem um, que é o Senhor. Nós, servos do Senhor, somos santos no sentido de consagrados. Esse prefixo chamado com, que a língua portuguesa ensina, prefixo e sufixo. O prefixo chamado com tem a ver com juntar, anexar. Ou seja, sagrado é Deus e nós somos consagrados a Ele. Nós nos juntamos ao Senhor, nos anexamos ao Senhor. Aí
passamos também a participar da santidade de Deus, sem sermos efetivamente ou totalmente santos, no sentido sagrado, mas somos reservados, somos separados, somos consagrados. Ok? Essa é a ideia de santidade para o crente. E uma exortação bíblica é que nós devemos perseguir isso, buscar isso. Isso quer dizer que hoje eu preciso estar melhor santificado que ontem, e amanhã melhor que hoje. Eu preciso buscar isso, me esforçar por isso, embora que todos os meus esforços não serão alcançados com êxito se não tiver a ajuda do Espírito Santo, porque segundo a palavra do Senhor, quem nos santifica é o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa por si só, por mais esforçado que seja, por mais dedicado que seja, desvincular-se do Espírito Santo e contar com a santificação. Ele não vai conseguir. Não é isso que eu estou dizendo? Com certeza. Tem que haver essa junção, né? Tem que haver essa comunhão. Eu dependo dele, nós dependemos dele. Então não é porque eu sou melhor, porque eu sou o cara, porque eu sou o tal, nada disso. A nossa santificação é produzida pelo Espírito Santo, razão porque nós nunca abrimos mão da presença dele conosco. Ele está conosco, ele habita em nós, ele caminha conosco, ele nos orienta, nos guia, segundo a Bíblia, nos guia a toda a verdade. E nos orienta também acerca do perigo que muitas vezes tropeçamos, ou até a nossa parte física, humana, carnal, ela de vez em quer aflorar um pouco, ele nos orienta, cuidado por aqui, não, esse não é o caminho. Amém? Essa é a ideia de santificação, ok? Conclusão para fechar aqui. Antes eu vou ler um texto. 1 Coríntios diz assim, ó, aos santificados chamados santos. Então nós, crentes em Jesus Cristo, está lá em Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aos santificados chamados santos. 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Você veja que a palavra do Senhor ela ressalta esse adjetivo para mim e para você. Somos santificados, santos, considerados como santos. Por isso que a gente fala assim, ó, santo homem de Deus, o apóstolo Paulo, o santo homem, o apóstolo Pedro, o santo homem, o apóstolo João e os demais. Amém? Mas por quê? Foram pessoas que permitiram o Espírito Santo trabalhar a santidade em suas vidas. Eles se consagraram àquele que é verdadeiramente santo. Ok? Para fechar, a conclusão diz assim, ó, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão. Tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Ok? Veja que estamos num processo, buscando a perfeição, a santidade. E a gente vai alcançar naquele dia da transformação do corpo. Por esta razão o apóstolo Paulo ensina sobre a necessidade da redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? É a transformação. Tudo que é corruptível em nós será transformado em incorruptível. A palavra corruptível tem a ver com corrosão, deterioração. Por isso que você vê as pessoas envelhecendo e os seus corpos sendo deteriorados. Ok? Ó, a terra parece que vai puxando a gente para baixo de novo, né? Olha só. O camarada tinha 1,80m, com 90 anos, 95 anos, ele está com 1,60m. Por que isso? Ele está abaixando, parece que a terra vai puxando ele. Não é assim? E é a corrosão da espécie. Então, isso tem a ver com corrupção também, a corrosão, o desgaste. E tem a corrupção também da deterioração espiritual, que é
as sujeiras pelo pecado, que faz com que a pessoa se corrompa. A sujeira fica impregnada na pessoa, de ordem espiritual, e a pessoa fica no amaranhado, ele não consegue, ele perde a noção da realidade, perde a noção da ética, da moralidade, da espiritualidade, esquece dos valores essenciais da vida, que é a parte espiritual. Ele não consegue, a mente fica tomada. Por isso que a Bíblia diz que estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos amou a si mesmo e nos resgatou. Amém? Então fomos feitos nova vida, nova criatura, filhos constituídos, estabelecidos por Deus como filhos. Éramos apenas criaturas, como toda a espécie humana, todos os homens em todo o planeta, todos são criaturas divinas, obras das mãos do Senhor. Mas filhos, somente aquele que rendem-se aos pés de Cristo, abraça a fé, permite o Espírito Santo trabalhar com ele, caminhar com ele, guiá-lo, orientá-lo, fazer dele outra pessoa, mesmo com essa mesma aparência, por um lado. Mas você observa que a pessoa que pratica tantas atrocidades, quando ele se converte, você mesmo nota que até por fora ele fica diferente. Não é, Crisantino? Você olha para uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, não é a mesma pessoa, mas esse aí é o Crisantino que eu conheci, esse é o Wilton que eu conheci. As pessoas ficam maravilhadas com a transformação, até no exterior, até no invólucro, no físico, a pessoa vê a diferença. Então, um conselho de Deus para a sua vida, meu amigo: abrace a fé, permita Jesus cuidar de você, porque Ele quer dar o norte para a sua vida. Nós, sozinhos, não temos condição, não conseguimos. E muitas portas são abertas. Nós, a nossa igreja, não tem a preocupação de oferecer o material. Há muitas igrejas por aí, entre aspas, que oferecem muito o material físico, humano, dinheiro, entre outras coisas. Dinheiro é consequência. As bênçãos são consequências. As bênçãos, elas correm atrás daqueles que primam pelo reino de Deus e a sua justiça. Jesus falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas demais coisas, tudo quando você precisa, elas vão te acompanhar. São acrescentadas pelo Espírito Santo a você, porque Ele comunga com você, estreita uma comunhão, começa a te conhecer, você conhecer ao Espírito, e um se sintoniza com o outro, e você passa a viver uma vida diferenciada em todas as áreas, Experimente Jesus. Hoje é domingo, você está em casa, você gostaria até de procurar uma igreja hoje, mas tem dificuldades, né? Se for idoso, não deve estar na rua. Nós aconselhamos que não venha para a rua à toa, para evitar. Se tem que ir 3 vezes no dia no mercado, vá uma vez só e peça alguém mais jovem para ir para você, um neto, um filho. A gente está preocupado também com a sua saúde, não só espiritual, como também a física. E a gente está aqui, fechando esse momento. Eu louvo a Deus pela atenção que você tem nos dado. Compartilhe esse vídeo aí. Sabemos que temos algumas dificuldades, temos alguns tropeços de ordem técnica, porque a gente, como eu falei no início, nós não somos profissionais. Também não estamos preocupados em demasia. Queremos melhorar sim, mas não estamos preocupados em demasia de, dominarmos muito essa área. O que a gente quer é levar alguma coisa de Deus para você e interceder por sua vida, para que você conheça Cristo, que o seu coração seja aberto e que você abrace Jesus mesmo na sua casa. Sabe por que Jesus está permitindo esse momento aí de reclusão? Porque Jesus tem sido abandonado nas próprias casas. Nós temos atenção para a televisão, para a internet, para muitas outras coisas. Jesus tem sido esquecido. Aí Ele permite, não foi Ele que provocou o vírus não, tá? Mas Ele permitiu o vírus para você parar um pouquinho e meditar. Quantas pessoas regam suas vidas espirituais só com um momento no culto? Aí Deus tira esse momento do culto e a pessoa fica assim: e agora o que eu vou fazer? Lembra de Jesus em sua casa. Mas pastor, eu já faço meu devocional.
Eu tenho o hábito de ler a Bíblia, de meditar, de louvar e tal. Vou dar um conselho de amigo: faça isso com a sua família. Sente com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Lembra que você já não consegue nem sentar um pouquinho com ele na mesa, com ela na mesa? A mesa para almoçar, para jantar, é televisão, é jornal, é não sei o que, é um livro para ler, é uma internet, é um videozinho, e a mulher está falando com você, o marido está falando com você, você não consegue dar atenção porque você está ocupado em demasia com a internet, até com alguns compromissos. Muitas pessoas trabalham pela internet, a gente sabe disso. Mas vou dar um conselho de amigo para você. Lembra de buscar Jesus junto à família, porque eu aprendi com uma senhora de idade bem avançada, que as pessoas, guarda isso, as pessoas querem a bênção de Deus na família, mas nunca lembram de buscar a Deus em família. Guarda isso. Jesus precisa ser lembrado, não só por você marido, só por você esposa, mas Jesus precisa ser lembrado e convidado para a sua família, para o seu casamento. Lembra que Jesus foi convidado para o casamento? Jesus gosta de casamento, ok? E lá no casamento ele transforma a água choca da vida conjugal que você esteja vivendo num vinho novo, ok? Guarda isso, em nome de Jesus Cristo, que Deus assim te abençoe rica e abundantemente. Eu passo a conclusão aqui no final para nosso querido Crisontino. Graças a Deus, que Deus possa continuar nos abençoando, pois já tem abençoado até aqui. Nosso muito obrigado a cada um dos irmãos pela compreensão, pelo carinho, pelo compartilhamento, por estar aí ao vivo conosco durante todo esse tempo. Que Deus abençoe muito mais ainda a vida do pastor Wilton. Queremos aqui, em nome da Assembleia de Deus de Papucaia, em nome do nosso pastor presidente, pastor Célio Garcia, agradecer a todos os irmãos que têm sido de verdade parceiros nesta obra. Gostaríamos de até ressaltar aqui, né, aqueles que, mesmo não estando aqui na igreja sede, continuam a obra por todo o campo de Papucaia, né? Lá no Alto do Jacu, a congregação que hoje está sob a responsabilidade do presbítero Emerson, os irmãos estão sempre sintonizados conosco, inclusive até dando aí a opção aos dirigentes das congregações, você que tem o seu Facebook, quando começarmos os cultos aqui, compartilhe na sua página no Facebook, para que os irmãos também da congregação possam acompanhar conosco, aqueles que ainda não curtiram a página da igreja, possam acompanhar conosco o culto online, porque com certeza está sendo bênção para a vida de muita gente. Lá em Sambaitiba, pastor Ângelo Márcio, também uma das nossas congregações, Engenho d'Água, mais uma congregação nossa. Vindo mais um pouquinho para cá, em Água Brasil, pastor Roberto, que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos ali na congregação de Água Brasil. Quilômetro 14, presbítero Alain, também Deus abençoando a vida dos irmãos ali no quilômetro 14. Subindo mais um pouquinho, vamos até Sítio Ramo, Forno Velho, presbítero Davi Mota, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos ali na congregação do Sítio Ramos. Em Japuíba, presbítero Márcio Barros, né? O povo está sentindo muita falta do culto ali, principalmente às segunda-feiras, culto de libertação. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estamos aqui orando para que Deus possa logo, logo restabelecer essa situação. Congregação da Ribeira, pastor Josuel, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Congregação lá da Areia Branca, presbítero pastor Evaldo Calcanho, que Deus abençoe a vida de todos aí. Lá no Marubaí, presbítero Cláudio, um grande abraço a ele e toda a família ali da congregação do Marubaí. Lá no Rio do Mato também, o nosso presbítero Leonardo, que Deus abençoe a vida dele, de toda a sua família e da nossa congregação. E depois chegando lá em São José da Boa Morte, presbítero José Ferreira, né? Na congregação de São José da Boa Morte, e depois presbítero Natanael na congregação de Bonanza. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos nós e que nós possamos prosseguir adorando e exaltando o nome do Senhor. Não, gente, eu falei, só não falei o nome do dirigente. E lembrando que hoje também tem um dos nossos diáconos aqui da igreja sede que está fazendo aniversário, que é o diácono Enoque. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, e te dê muitos anos de vida para louvar e exaltar o nome dele. E lembrando a você que, por um acaso, através da página de alguém, conseguiu ter acesso a este vídeo está sendo gravado, transmitido pela página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Papucaia. Já temos aí mais de 1.100 seguidores, mas você pode ser mais um. É só ir lá e curtir a página, todas as nossas publicações, você vai ser notificado e você pode estar acompanhando nossa programação. Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo mais, a partir das 19 horas, teremos aqui o nosso culto de adoração a Deus, né? Culto de
de todos aqueles que querem participar. Não é só da igreja não, de todos. Podem ficar à vontade, entrem online conosco, participe, deixe seu comentário. Então a partir das 19 horas estaremos de volta com mais um culto de louvor e adoração a Deus. Teremos louvor ao vivo, teremos pregação. Que Deus possa de verdade tocar a sua vida e você ser restaurado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Amém. Deixa eu concluir ali, senão fica falando e vai gravar.